Fala galera, beleza? Me chamo Bertinho. É... Dona Neguinha me convidou para falar um pouquinho com vocês. Eu sou engenheiro de computação, formado pela UFPB, mestrado pela UFESA e gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o dualismo da internet. Desde já, Dona Neguinha, muito obrigado pelo convite. É uma honra contribuir um pouco com uma instituição pela qual eu passei, né? Fui aluno como vocês aí do Dorival Silveira. Hoje eu trabalho no SESI e aqui na Prefeitura de São Francisco como professor de robótica, certo? E aí vamos falar antes do dualismo, nós vamos falar um pouquinho como foi que surgiu a internet, né? Para a gente entender que cenário hoje que a gente vive aqui, né? A internet surgiu na década de 60 com o objetivo de facilitar e assegurar a comunicação entre militares e cientistas, né? Porque quando ela surgiu foi mais ou menos o auge da Guerra Fria, né? Então precisava-se ter uma comunicação segura para principalmente os militares e cientistas, né? Lá mais ou menos década de 80 foi que as universidades, o meio acadêmico veio ter acesso a, a essa ferramenta, né? Mas, Heberto, como é que funciona a internet? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Acredite, a internet, ela, para funcionar, ela precisa de um cabeamento, né? Existem roteadores, não esses que nós temos em casa, que são gigantescos. E esses roteadores, eles se comunicam. Daqui do Brasil, tem um roteador na Europa, que tem outro roteador no Japão, e assim é uma rede de fato cabeada. Atualmente, a que a gente utiliza em casa é uma rede sem fio, mas para ter o funcionamento dessa rede, existem cabos atravessando o oceano, acreditem, tá? A comunicação é entre computadores, né, que é chamados roteadores, os super, hiper, mega computadores, que fazem todo esse tráfego de internet, de dados, na verdade. E aí existem protocolos para gerenciar e enviar essas mensagens de dados. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, porque eu sei que não vai valer a pena o que a gente quer conversar com vocês. Todo mundo já ouviu dos pais, cuidado com essa internet, veja o que você está fazendo com essa internet. Porque de fato é uma terra sem lei, né? Atualmente o governo ele está trabalhando para deixar mais rigorosa as leis, porque a gente sabe que existem vários crimes que podem ser cometidos pela internet, né? Mas eu vou tentar me ater na internet voltada para a educação, né? Eu acredito que hoje, no momento em que a gente está vivendo, está sendo nossa maior aliada, né? Então, a gente vai aqui analisar a dimensão, a nossa capacidade de abstração e a percepção, né, da internet. Bom, a comunicação, esse sempre foi, como já falei anteriormente, o principal objetivo da internet, né? Então, quando eu tenho uma comunicação fácil, eu consigo ter uma comunicação entre professor e aluno fora de sala de aula. Então, isso tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Aluno, não mande mensagem em pleno sábado, em pleno domingo para o seu professor. Ele também tem vida social, tá bom? Facilita o trabalho remoto, né? Porque, um exemplo, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, onde a gente não pode estar num local físico. Então, consequentemente, está facilitando o nosso trabalho na medida do possível, apesar de que os professores tiveram que se reinventar, que muitos não tinham habilidades com essas ferramentas, mas a gente é professor, a gente é guerreiro, a gente vai e aprende, né? O segundo ponto positivo são as informações, né? Que pode ser considerada a maior vantagem. Imagina só, o professor passa um conteúdo, preste atenção, não é para fazer dessa forma, tá? O professor passa um conteúdo, vocês vão apresentar um seminário, vocês vão lá, pesquisam a primeira fonte e traz um recorte, decora, alguma coisa do tipo. Não, a internet ela é muito ampla, então você
consegue ter várias fontes sobre o mesmo assunto. Você, como estudante, deve ler, filtrar, ver o que é bacana e apresentar para o seu professor, tá bom? A inclusão. A internet não quer saber se você é preto, branco, homem, mulher, gay, enfim, não quer saber disso. Você vai ter o acesso à internet, aos conteúdos, na verdade, da internet, independente de que classe social ou algum tipo você faça parte. Só que aí no finalzinho eu vou mostrar um contraponto com relação a essa inclusão que a internet propõe, né? A aproximação. Se eu tenho uma comunicação fácil, então eu tenho uma aproximação fácil. Imagina só, hoje eu não preciso ir na Torre Eiffel para vê-la de forma a 360 graus. Existe uma ferramenta, por exemplo, o Google Earth, se não me engano é esse nome, me desculpe se eu errei a pronúncia, que você consegue ver a torre como se você estivesse lá. Eu consigo ter uma aproximação com os meus parentes, enfim, ela causa essa aproximação. Oportunidades. Imagina só como eu tenho vários colegas, ex-colegas de faculdade, que conseguiram empregos no Canadá, Estados Unidos, Portugal, graças à aproximação, ou melhor, às oportunidades que a internet coloca, porque eu tenho uma comunicação fácil, eu tenho uma aproximação fácil, certo? Então, é um leque de oportunidades que você consegue dentro da internet. O entretenimento, que aí todo mundo gosta, o YouTube, o Spotify, o Netflix. Então, assim, hoje não tem dificuldade para você assistir um filme, né? A gente antigamente tinha que esperar chegar na sessão da tarde ou na tela quente, enfim. Quem é do interior sabe muito bem do que eu estou falando, né? E os serviços. Hoje a gente tem delivery, hoje a gente tem inúmeros serviços online. Então, assim, que também isso se inclui nas oportunidades, certo? E enfim, agora vamos falar de desvantagem? Imagina só a qualidade de ensino. Cai bastante, porque a gente não tem, eu já vou citar, a gente tem a superficialidade, a gente tem a distração porque tem um entretenimento, a gente tem a falta de interação corpo a corpo com o aluno e professor. O professor tem que se atentar muito à questão das fraudes, certo? É muito fácil vocês terem acesso às respostas, digamos, uma prova online. Vírus, fake news e difamação. Hoje a gente vive um desrespeito muito grande. Hoje as pessoas confundem a liberdade de expressão com a liberdade de agressão, né? E o custo, porque aí nem todo mundo tem acesso, né? Lembra que eu falei que a internet propõe uma inclusão? Só que quem não tem acesso, não tem essa inclusão, infelizmente. E é isso, pessoal. Eu espero ter falado um pouquinho. Eu acho que eu falei, passei até do tempo, dona Aninha. Mas eu agradeço desde já. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E pode contar comigo sempre. Um abraço. Tchau, tchau.